Glória a Deus. Irmãos, eu estou me adaptando um pouquinho aqui, que nós estamos fora de casa, a gente acaba ficando um pouquinho desalinhado aqui, mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Amém? Não sei se vocês estiveram conosco ontem, né, no na nossa aula aqui. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo foi trazido da parte do Senhor, a gente poder descobrir um pouquinho mais das coisas do eterno. E hoje eu gostaria de falar de um assunto ao qual nós mencionamos ontem, falando acerca do jardim, falando acerca das coisas que o Senhor fez para nós. Mas eu quero começar com um texto que nós mencionamos antes de começar aqui a gravação, antes de começar aqui a nossa reunião, estávamos falando no início, que é um texto que poucas as pessoas às vezes mencionam, um pouco é lido, né? A gente fala às vezes pouco desses textos, que é sobre Cantares. Nós sabemos que Cantares, ele é um texto onde que relata a intimidade, né, de um relacionamento de Salomão e a sua noiva. E é um texto, ele chega a ser poético, né, e trata precisamente dessa intimidade. Porém, eu estava lendo outros textos e eu não sei, né, que cargas d'água eu vim parar nesse texto. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que acabou conduzindo para abrir os nossos olhos, né, falou primeiro comigo, né, de uma forma bem forte e a respeito dessa intimidade, porque aqui ele relata essa intimidade entre o casal, mas nós sabemos que Deus, ele deseja ser íntimos nosso. Ele quer que nós sejamos íntimos dele. Amém? Então, através desse relacionamento, eu estava lendo um pouco aqui desses textos, eu vi quão bonito os relatos, como que eles mencionam que cada palavra, só que eles usando aqui exemplos para se referir ao seu cônjuge, né? Sempre usando a natureza de uma forma bela, sem você ver assim, você consegue entender e ver nas palavras que, embora está tratando às vezes de um assunto que para muitos pode ser polêmico ou um assunto um pouco delicado, mas eu vejo que é um assunto que ele traz com uma pureza, uma pureza. E quando eu comecei a ler esses textos aqui, vendo essa pureza, o Senhor automaticamente me fez olhar para como Ele deseja que seja o nosso relacionamento com Ele, que é esse relacionamento puro, porque essa intimidade num relacionamento, ele perdeu essa pureza por causa do pecado. Mas todo esse assunto não era para ter perdido essa pureza, porque tudo isso aqui foi feito pelo Senhor. Essa relação íntima era para ter continuado a ser íntimos e puro, assim como o nosso relacionamento com Deus. Então, eu quero trazer um texto aqui, quero meditar. Hoje eu vou ter bastante leitura, porque é, os textos aqui eu quero linkar para trazer para os irmãos o que Deus falou primeiramente comigo, né, do que Ele desejava para nós e o que nós acabamos nos tornando ou a forma com que nós andamos, né, nós acabamos caminhando com o decorrer do tempo por conta do pecado. Amém? Então, se você tiver sua Bíblia ou quiser anotar, Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão, não sei como é que está nas suas escrituras, mas Cântico dos Cânticos, capítulo 4, a partir do versículo 7, eu quero ler esse texto, ele vai dizer assim: Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amaná, desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Tens arrebatado o meu coração, minha irmã, minha esposa. Tens arrebatado o meu coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. Que belo é o teu amor, minha irmã, minha esposa. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que de todas as especiarias. Os teus lábios, ó minha esposa, gotejam como favos de mel. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és.
minha irmã, minha esposa, manancial fechado, uma fonte selada. Tuas plantas são um pomar de romãs, com frutos agradáveis, cipreste com o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com todas as árvores de incenso, e mirra e aloés, com todas as especiarias, com todas as principais especiarias, uma fonte de jardim, uma fonte de água vivas e córregos do Líbano. Desperta-te, ó vento do norte, e vem tu, vento sul, assopra sobre o meu jardim, para que desfilem os seus aromas, que o meu amado entre em seu jardim e coma os seus frutos agradáveis. Irmãos, é claro que ao ler esse texto nós sabemos que o que está sendo escrito, o que está sendo relatado com uma forma de um poema, é de uma relação íntima entre um casal. É claro, nós conseguimos ver isso. Agora, onde que nós conseguimos ver a pureza? Pelos exemplos que é usado, que eu achei fantástico, que ele usa todas as coisas da natureza, ou seja, coisas que o nosso Deus criou, e de uma forma pura. E eu creio que era dessa forma com que Deus desejava que assim, assim fosse. No versículo do 12 em diante, ele vai falar aqui, ó, que Salomão comparou a Sulamita a um jardim e a uma fonte, uma nascente. E aqui ele vai dar, a partir aqui do 12, irmãos, ele vai estar falando sobre árvores, sobre os cedros, vai estar falando sobre as plantas, sobre os incensos aromáticos. Irmãos, todas as coisas da natureza, aonde o Senhor criou e formou todas as coisas. E quando eu estava lendo isso, né, muitos às vezes param aqui preso na questão natural, olhando para a questão sexual desses relatos. Mas quando eu comecei a ler esse texto aqui e vendo essa comparação que Salomão fazia com a natureza e se referindo a um jardim, o Senhor começou a me levar ao jardim, onde ele fez todas as coisas. E aí, quando eu vejo esse relato de Salomão, o Senhor leva o meu coração a observar esse sentimento de Salomão para com a Sulamita, o mesmo sentimento que ele tinha em fornecer todas as coisas para nós. Irmãos, esse deleite que Salomão tem pela sua noiva, aonde você vê aqui que ele fala, né, no versículo 12, jardim fechado, minha irmã, irmã, esposa, manancial fechado, fonte selada. Isso aqui demonstra a virgindade, a pureza da sua noiva, da sua esposa. Mostra a santidade de um relacionamento. Ou seja, o que que o Senhor está nos mostrando, nos apontando? Que era esse tipo de relacionamento que ele tinha conosco no jardim, onde ele fornece toda a natureza, tudo que nós necessitamos. Esse era o sentimento do coração de Deus para um relacionamento íntimo conosco no jardim. Irmãos, nós estamos falando aqui de um homem que, embora servisse o Senhor, ele já estava no pecado. Todos que vieram após Adão, mesmo que servissem o Senhor, estavam em pecado. Tinha o pecado na carne. Ainda que esse relacionamento, os relatos eram um relacionamento puro. Agora você imagina a pureza que era no jardim onde não havia o pecado, do relacionamento de Deus com o homem, onde Deus fornecia todas as coisas, as plantas, assim como ele menciona. Eu fico pensando, irmãos, que Salomão, quando ele se refere aos aromas e referente à Sulamita, que o aroma dela era muito melhor que todas essas coisas, eu fico pensando quão não deveria ser agradável você estar no jardim. O Senhor levou a pensar qual que era o aroma que se tinha num jardim, num ambiente puro, onde não havia o pecado e onde tinha a pureza de Deus. Então Deus prepara um ambiente e nos prepara para estar num ambiente de pureza e completa satisfação. E quando nós vemos, irmãos, você vai ver que tudo que Deus faz é satisfatório e prazeroso, porque era prazeroso estar na presença de Deus.
Deus, para poder o homem se multiplicar sobre a terra, ele coloca prazer no ato sexual para que o homem e a mulher pudessem gerar, se multiplicar, sendo satisfeitos por aquilo que Deus criou. Qual que foi o problema? É que após o pecado, tudo que Deus criou foi deturpado, foi distorcido. Hoje a relação sexual é usada somente para o prazer e não para a multiplicação. Mas isso é algo pecaminoso, algo ruim? Não era para ser, mas se tornou por conta justamente do pecado. Os ambientes onde Deus prepara muitas vezes acaba tendo situações distorcidas por causa do pecado. Muitas vezes você vê o ambiente próprio, até mesmo dentro da igreja, irmãos. Até dentro da igreja você vai ver pessoas às vezes, pecando, traindo. Por quê? Porque estamos com o pecado ainda agindo no mundo. Agora, se você mesmo, o pecado estando no nosso corpo, habitando na nossa carne, como o apóstolo Paulo fala, mesmo assim ainda nós sentimos prazer em servir o Senhor. Irmãos, nós temos prazer em ter a presença de Deus, em poder fazer a vontade de Deus. Quem aqui não sente uma alegria no coração, uma satisfação em poder servir ao Senhor, estar no lugar onde que Deus deseja que a gente esteja? Se a gente já se alegra agora, imagina você estar num ambiente totalmente puro, aonde o pecado não habita, com todas as coisas onde Deus providencia. Tudo é perfeito, o aroma, a presença de Deus, aqueles que estão à tua volta. E o Senhor, quando eu comecei a ler esse texto e vendo essa intimidade entre o casal, eu fiquei pensando como que deveria ser essa intimidade no jardim, sem o pecado estar envolvido, com uma pureza, onde não havia impureza na mente, onde os nossos corações não estavam contaminados com a impureza do mundo, com a impureza do pecado. E quando o Senhor me fez refletir sobre isso, o Senhor me levou a um outro texto, que é para nós ter prudência, que é justamente nessas situações que muitas vezes o homem acaba caindo. O homem, eu digo nós, em uma situação geral. Porque, embora, como eu mencionei, nós podemos estar, às vezes, dentro de uma igreja, ou podemos estar com irmãos que são cristãos, ou seja, anda como crente, fala como crente, ora como crente, mas daqui a um pouco você vê algo estranho, diz, não, mas foi só uma coisinha, e a gente segue no relacionamento. E o Senhor me levou em um outro texto para que a gente tenha essa atenção com essa intimidade com Deus, para que a gente tenha zelo e cuidado para as coisas que Ele criou, para que a gente torne as coisas puras e santas, que a gente se santifique cada vez mais para ter esse relacionamento com Deus. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus de qualquer forma, de uma forma impura. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, volte um pouco aí em Provérbios, Provérbios capítulo 7. Versículo 1: Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como uma menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Dize à sabedoria: Tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque já à janela da minha casa olhei por minhas frestas e contemplei entre os simples, discerni que entre os jovens, um jovem homem vazio de entendimento, passando pela rua junto à esquina, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde, na escuridão e trevas da noite. E eis que ele encontrou uma mulher com um vestido de prostituta e sutil de coração. Ela é espalhafatosa e teimosa, seus pés não habitam em sua casa. Ora, ela está fora, ora nas ruas, à espreita em cada esquina. Então ela o pegou e o beijou, e com uma face imprudente lhe disse: Tenho ofertas de paz comigo.
Hoje paguei os meus votos. Olha só, irmãos. Ofertas de paz está lá em Levítico 3. Veja essa mulher que para esse jovem, né, e age atrevidamente, forçando uma intimidade. Ela disse que ela tinha as suas ofertas de paz. Ela tinha pago os seus votos. Aí você olha assim, nossa, uma mulher crente fez oferta, tem é, os seus votos pagos, mas olha como é que começa. Será que começa certo? E ela continua assim o texto, do versículo 15. Por isto vim ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Olha só, enfeitei a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas, com linho fino do Egito. Olha só, ela está preparando um ambiente. Olha só, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Confortemo-nos com amores, porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Opa, tem algo estranho aí. E é isso que o Senhor tem é, trazido ao meu coração, irmãos. Porque as coisas do Senhor não nos causam estranheza, não vai trazer engano. As coisas do Senhor são precisas, são puras, são retas. Como que uma mulher que mesmo tendo seus votos pagos, tendo suas ofertas de paz apresentado, como que ela vai se agarrar a um jovem porque o seu marido não está em casa? Então, irmãos, nós não podemos caminhar com meias verdades. Nós não podemos andar num meio relacionamento. Ou nós estamos por completo no Senhor ou não estamos. O Senhor nos alerta porque as trevas são sutis. Veja, Deus prepara um jardim inteiro onde ele provê todas as coisas. Aqui ela prepara uma cama. O jardim era o que tinha de melhor provido por Deus. Aqui elas tinham o melhor do linho, só que do Egito. Vê que as trevas é muito parecido? Ela tenta preparar um ambiente assim como Deus prepara, ela tenta usar as coisas da natureza como Deus prepara. Ele também faz oferta, ela também paga seus votos. Só que tem muitos princípios que ela não consegue cumprir. E ele segue dizendo assim: 20. Levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Com o seu muito bom discurso, olha só, com o seu muito bom discurso, ela o fez render-se com a lisonja dos seus lábios, ela o forçou. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para a correção dos estúpidos. Bom, nós sabemos aqui que o fim dele não é uma coisa boa. Então, irmãos, é isso aqui que o Senhor está chamando a nossa atenção. Porque Deus, ele é puro, ele é santo. E ele nos mostra através do que ele já criou. Um jardim onde tudo é puro e santo. Os melhores aromas, as melhores árvores, os mais belos montes. Tudo é puro e santo. Não há engano. E aí o Senhor traz um outro texto, que eu quero ler com os irmãos aqui, que foi algo que aconteceu com Israel. O Senhor, ele traz essa luz para um relacionamento que ele tinha com Israel, como ele resgatou Israel, mas como Israel abandonou o seu caminho com o Senhor. E aí você pode perguntar, mas o que que tem a ver o relacionamento de Deus com Israel? Irmãos, isso reflete automaticamente em nós, porque assim como Israel é para Deus, assim somos nós, os gentios, os salvos para Cristo. Abra lá em Ezequiel, Ezequiel capítulo 16. Isso é um texto muito forte, irmãos. A partir do versículo 1, o Senhor traz um relato a respeito do seu povo, de Jerusalém. Ezequiel capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faze Jerusalém conhecer as suas abominações. E disse assim: Diz o Senhor Deus a Jerusalém: Teu nascimento e a tua natividade é da terra de Canaã. Teu pai era amorreu e a tua mãe uma heteia. E quando a tua natividade, no dia
em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem fostes lavado com água para te limpar. Tu não foste salgada, nem envolta em faixas, ou seja, desde o seu nascimento você não foi cuidada. O que ele está dizendo? Se você tivesse nascido de mim, eu te cuidaria, né? Num trocadilho aqui, né, irmãos? Versículo 5: Nenhum olho se apiedou de ti, para te fazer nenhuma dessas coisas, para ter compaixão de ti. Mas tu foste lançado fora no campo aberto, para a repugnância, da tua pessoa, no dia em que nasceste. E quando eu passei por ti, olha que forte isso aqui. E quando eu passei por ti e te vi poluído em teu próprio sangue, disse-te quando estavas em teu sangue, vive. Irmãos, isso aqui o Senhor está falando para o povo de Israel. Mas como é que Deus nos encontrou? Irmãos, isso aqui fala particularmente de nós. Porque sangue fala de aliança. Fala de aliança. E nós nos encontrávamos numa aliança com as trevas. E aqui ele diz: quando eu passei por ti, eu disse, vive. Quando o Senhor te encontrou, o que foi a primeira coisa que ele te deu? Vida. Sim, disse-te, quando estavas em teu sangue, vive. Versículo 7. Eu te fiz multiplicar como o broto do campo, e cresceste, e te aumentaste grandemente, e chegastes a excelentes ornamentos. Teus seios são formados. Agora ele começa a dar uma alusão como se fosse uma jovem. Teus seios são formados, e o teu cabelo é crescido. Ao passo que estiveste nua e descoberta. Agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, eis que o teu tempo era o tempo de amor, e estendi a minha saia sobre ti e cobri a tua nudez. Sim, eu jurei a ti e entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu te tornaste minha. Então eu te lavei com água. Olha que precioso. A ceia é um novo pacto, nova aliança. Lavar com água, o Senhor fala, o nosso Senhor Jesus diz, para que nós somos lavados com a água da palavra. Sim, eu cuidadosamente lavei o teu sangue de ti e te ungi com óleo. Nós recebemos o Espírito Santo. Olha que precioso isso aqui, irmãos. Todo simbólico apontando para o nosso tempo, esse tempo de relacionamento com Deus, um relacionamento puro. Versículo 10. Eu também te vesti com o trabalho bordado e te calcei com a pele de texugo e te cingi com um linho fino e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos e coloquei braceletes sobre as tuas mãos e uma corrente em teu pescoço e pus uma joia na tua testa e brincos em tuas orelhas e uma bela coroa sobre tua cabeça. 13. Assim tu foste ornada de ouro e prata e as tuas vestes, olha só, eram de linho fino e de seda e de trabalhos bordados. Comeste de farinha fina e mel e azeite, e foste extremamente bela, e tu prosperastes em teu reino. Versículo 14. E teu renome foi adiante entre os pagãos, por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza. Olha só, olha que interessante isso aqui, irmãos. Porque tu eras perfeita, mas não porque veio dela, era por causa do Senhor. Tudo era por causa do Senhor, porque era perfeita através da minha beleza, que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor. Mas tu confiastes em tua própria beleza e prostituíste por causa do teu renome, e derramaste tuas fornicações sobre tudo que sobre tudo que passava. Ela era dele. E das tuas roupas tomastes e decoraste os teus lugares altos com diversas cores, e então bancaste a prostituta. Coisas semelhantes não virão, nem assim será. E também tomastes as tuas belas joias de meu ouro e de minha prata, que eu havia concedido, e fizeste para ti imagens de homens, e cometestes prostituição com elas.
E tomaste das tuas roupas bordadas e as cobriste, e puseste o meu azeite e o meu incenso diante delas. Meu alimento que eu também te dei, fina farinha e azeite e mel, com que eu te alimentava, até os pusesse diante delas como cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor. Além disso, tomaste os teus filhos e as tuas filhas, aos quais tens gerado para mim, a estes sacrificastes a elas, para serem devorados. Acaso tuas prostituições eram pouca coisa? Para que tivesses matado os meus filhos e os entregue a elas, para fazerem passar pelo fogo por elas? Olha só. O que isso aqui o senhor está falando através desse texto? O senhor está falando de alguém que estava perdido, de um povo, mas aqui eu estou falando agora, trazendo para nós. O senhor está falando de nós, irmãos. Ele nos mostra claro como ele deseja um relacionamento íntimo e puro, e, e como ele tem esse relacionamento íntimo e puro. Como ele deseja que volte a ser como era no jardim. Mas nessa caminhada ele pede para que a gente tenha prudência, como lá em Provérbios 7. Mas olha como que ele nos encontrou, perdidos no nosso sangue, no sangue de morte. Nós estávamos desnudos, nós não tínhamos valor nenhum, até que ele passa por nós e ele nos limpa, ele nos diz: vive, ele nos cobre. O Senhor, ele nos dá ornamento, ele nos capacita, nos dá dons e talentos. E o que que o Senhor está trazendo nesta tarde, irmãos? Para que nós tomemos cuidado, para que nós não peguemos tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, o ornamento, as joias, os linhos, os filhos que estamos gerando e entregamos no altar de idolatria ou na prostituição. E prostituição não estou falando agora do relacionamento sexual entre homem e mulher. Estou falando aqui, irmãos, de nós nos corromperem com outros espíritos, nos corromper com outras ideologias ou nos corromper com outras religiões, qualquer outro tipo de espírito que não seja o Espírito de Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. E ponto. O que nós vemos através desses textos, irmãos, que tudo é provido por Ele. Irmão, se você ficou enfermo e precisou tomar um remédio, mesmo assim glorifique o Senhor. Não coloque, digamos, a glória ao remédio. Diz, não, mas foi o Senhor que me curou. Ah, mas eu precisei tomar um remédio. Ok, mas o dinheiro quem providenciou foi o Senhor para eu poder comprar o remédio. Dê a glória para o Senhor. Não se prostitua. Não esqueça de quem nos tirou do lixo. Quem nos disse vive. Quem está nos ornando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 32 ele diz assim: mas como uma esposa que comete adultério, que toma estranhos ao invés do seu marido, eles dão presentes a todas as prostitutas. Olha que forte isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito forte. Ele diz assim, ó, eles dão presente a todas as prostitutas, mas tu dá os teus presentes a todos os teus amantes. Olha que forte. Então, irmãos, tudo que Deus tem colocado nas suas mãos, não entregue à prostituição, não entregue à idolatria. Não entregue algo que está fora do propósito de Deus. Deus colocou algo precioso sobre você. Então, quando você olha para essa esposa ou essa cidade, essa Jerusalém, toda ornamentada, toda bem vestida e limpa, essa esposa ela vai refletir o seu marido, que essa esposa ela é cuidada. Agora, como que ela vai refletir o seu esposo, dando aquilo que ela recebeu em prostituição? E é isso que o Senhor está tratando, para que a gente cuide. Versículo 34, ela diz assim: e ao contrário, está em ti de outras mulheres, em tuas prostituições, visto que nenhuma te segue para cometer prostituições, e nisso tu dás recompensa, e nenhuma recompensa é dada a ti, portanto és contrária. Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, porque a tua imundícia foi derramada e a tua nudez descoberta através das tuas prostituições com os teus amantes e com todos os ídolos da tua abominação.
e pelo sangue dos teus filhos que tu deste a eles. Então, irmãs, eu fico pensando assim, o que que a gente gostaria de ouvir do Senhor? Será que a gente gostaria de ouvir do Senhor o mesmo que Salomão falou para a sunamita? Você já tentou imaginar Deus falando a seu respeito o quanto ele sente prazer de ter você? O quanto ele se agrada do seu perfume, do seu cheiro, da sua companhia, da sua obediência e da sua fidelidade, de você sendo puro e sendo somente dele? Ou você prefere ouvir isso dele? Ele nos chamando de prostituta. Em Apocalipse 21, para nós irmos encerrando, Apocalipse capítulo 21, versículo 2. O Senhor deseja que nós estejamos inclusos nesse texto. Ele diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E aí pense, reflita, você quer estar junto aqui, irmãos? Você quer realmente ser adornado pelo Senhor? Então, como que está a sua fidelidade para com o Senhor? O que você tem feito com o ornamento que Deus tem te dado? Você tem sido vigilante? Você realmente tem se dedicado ao Senhor para ser prazer ao Senhor? Para que nas narinas do Senhor suba com cheiro suave toda a nossa adoração, todo o nosso serviço, tudo aquilo que nós é, fazemos aqui nesse tempo, que possa subir como cheiro suave diante do Senhor? Ou a nossa vida está sendo como Sodoma e Gomorra, onde o Senhor já não suportava mais o cheiro do pecado daquela cidade? Isso é para nós refletir com a nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ser inteiros para com o Senhor. Precisamos ser vigilantes. Não é porque diz glória a Deus, irmão, que está tudo certo. Nós precisamos ver os princípios, precisamos ser prudentes, precisamos buscar no Espírito Santo, buscar na palavra do Senhor. O Senhor, quando ele fala ali em Ezequiel que ele derramou do seu azeite sobre ela, assim também foi como nós, porque o azeite, irmãos, na antiga aliança, na nova, agora ele é representado pelo Espírito Santo. Então o Senhor derrama do seu azeite, ou seja, ele derrama do seu Espírito Santo em nós, nos unge com esse óleo de autoridade. Nós precisamos buscar a pureza, o relacionamento íntimo e puro com o Senhor. E um relacionamento íntimo e puro você só consegue estando perto do Senhor, porque senão você só tem um relacionamento à distância com Deus. Amém? Lembrando que o Senhor ele nos deixou um sinal de uma nova e eterna aliança, um pacto, também num sangue, que é uma nova e eterna aliança, nova e eterna aliança no sangue do nosso Senhor Jesus, que é o pão e o puro suco de uva. Se você tiver o seu pão, seu puro suco de uva, apresente ao Senhor. Se você não tiver suco de uva, pegue um copo d'água e ore ao Senhor, apresente ele e faça de uma forma profética, declarando que aquilo ali é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E participe da ceia. Participe desse ambiente aonde Deus tem prazer em nós. Olha que isso aqui é tão poderoso, é tão forte, irmãos, que quando Jesus entra na água e sai, Deus diz assim: Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, algumas versões, mas tem algumas versões que dizem assim, em quem eu tenho prazer. Então, irmãos, nós estando em Cristo, Deus tem prazer de nós. Nós precisamos estar nesse ambiente e ser fiel a este ambiente ao qual nós fomos inseridos. Amém? Pai, nós queremos apresentar aqui o pão e o puro suco da uva, representando o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus, ao qual o apóstolo Paulo
relatando nas Escrituras, diz que recebeu do Senhor e assim ele tem compartilhado conosco. Eu te peço, Pai, que a tua misericórdia esteja sempre conosco, todos os dias. E que o Senhor permita, Pai, que os nossos olhos sempre possam te ver e reconhecer que nós dependemos por completo do Senhor. Toda a providência vem do Senhor. Tudo que nós necessitamos, nós recorremos ao Senhor. Tudo que nós precisamos, nós recorremos ao Senhor e ninguém mais. Pai, eu apresento aqui o pão, te agradecemos, Pai, irmãos, e partimos esse pão, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor, pela sua misericórdia, nos inseriu. Em nome do Senhor Jesus, podemos comer todos. Da mesma forma, pegue seu suco de uva, apresente ao Senhor e agradeça. Pai, obrigado, Pai, pelo puro suco da uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus, que foi o preço pago para que a gente pudesse hoje ter acesso ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Podemos participar todos. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor e reflita sobre como está o seu relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.